o homem? Como essa criatura tão elevada veio a existir? Essas perguntas têm sido feitas desde os tempos mais remotos, pois o homem sempre desejou saber da sua origem e do caminho que lhe trouxe ao cenário da vida. Os governos gastam milhões de dólares em pesquisas para encontrar pelo menos uma pista que os conduza à origem da vida e do homem, mas todo esforço empregado tem sido inútil, porque o caminho que conduz à origem do homem é o mesmo que conduz ao Criador do homem, a Bíblia. Mas os estudiosos agnósticos estão convencidos de que podem encontrar o caminho que os leva à origem da vida e do homem sem precisar da Bíblia. E não satisfeitos com o relato bíblico, eles deram várias definições de acordo com as suas teorias científicas. Então vemos aí a exposição dessa questão da rejeição aos relatos bíblicos e a problemática de se adotar um pressuposto antissobrenaturalista, conforme já temos abordado aí desde da introdução, da aula introdutória. Os problemas de se adotar um pressuposto antissobrenaturalista, tá certo? Um pressuposto anti-Deus, né? É a tentativa de justificar uma possibilidade de uma ciência ateia, uma ciência que exclui aquilo que esteja dentro do sobrenatural, aquilo que esteja vinculado a Deus, a inteligência condutora de todo esse processo, tá certo? Aquilo que esteja relacionado aos relatos bíblicos. E é a partir dessa premissa que eles vão construindo toda a sua tese, toda a sua teoria. Agora, o problema reside no fato de que esta realidade espiritual, esta realidade sobrenatural, a realidade da pessoa divina, se excluída da explicação, vai tornar a explicação debilitada, vai tornar a explicação errônea, né? Então, nessa tentativa de impor essa explicação que na verdade é artificial, porque exclui algo que é real, exclui algo que é verdadeiro, mesmo que não possa ser analisado a partir de um ponto de vista empírico, não possa ser avalizado através de instrumentos de medida, instrumentos laboratoriais, mas é uma realidade que interage com a nossa realidade, é uma realidade acima da nossa realidade, tal que é a realidade humana, a realidade racional, material, aquilo que está dentro do tempo e do espaço, conforme ambientes naturais para a criação, o tempo e o espaço, as limitações de todo ser, tudo aquilo que existe. Tudo aquilo que existe dentro do tempo, da noção de tempo e de espaço. Agora, o eterno, o sobrenatural, está além dessas fronteiras, está além desses limites. Interage conosco, inclusive deu origem a nós, porque Deus, mais do que existir, Deus é, tal como ele mesmo disse. Antes que houvesse Abraão, eu sou, disse Cristo, para os judeus. Então, com relação a outros momentos em que Cristo diz acerca de si mesmo, o eu sou, com relação àquilo que Deus falou a Moisés, a partir daquela manifestação da sarça ardente, e quando Deus conclamou Moisés para a missão de libertar o povo, tirar o povo da terra do Egito, e Moisés pede a Deus que dê a ele uma definição, um nome, para que Moisés pudesse declarar ao povo quem é o Deus que o enviou. E a única definição possível para Deus é o eu sou te enviou. Eu sou porque ele é um ser autoexistente, ele, muito além do existir, Deus é, ou seja, o existir passou a existir por causa de uma vontade, de uma permissão, de uma ordem deste ser que está acima do existir. Ainda que a existência deixasse de existir, todavia Deus continuaria sendo como ele sempre é, e sempre tem sido, e não pode deixar de ser Deus. Então vemos que essa tentativa de explicação que exclui esta realidade torna-se logo uma explicação artificial, tá certo? Uma construção, uma teoria artificial que não satisfaz toda a necessidade, não satisfaz toda a necessidade da verdade, da realidade, e que na verdade tem sido imposta, em alguns momentos, tem sido imposta dentro do ambiente universitário, tem sido imposta dentro do ambiente escolar, e mesmo desprovida de evidências, mesmo desprovida de concordância com relação àquilo que é sabido por todas as pessoas, aquilo que é vivido pelas pessoas, mesmo diante da discordância,
ela é imposta como uma verdade final, como algo que foi construído por pessoas que dizem, né, estarem capacitadas para isso, estarem gabaritadas, pessoas que têm informação e que impõem isso às demais, né, que não tem a possibilidade de questionar, não tem a possibilidade de contra-argumentar. É vedada a elas a possibilidade de contra-argumentar contra essas teses não comprovadas, mas impostas. Então temos aí no quadro apresentado a teoria da evolução. Tem sido utilizada como meio de tentar afastar o homem de sua natural crença em Deus. Veja que a questão da natural crença em Deus é mais que compartilhada e mais que provada pelas manifestações em diferentes povos, e a sua forma de externar essa crença, de externar esta verdade interna por meio de suas mitologias. Então, pouco nos importa aquilo que foi construído com relação a essas ferramentas de linguagem dentro da mitologia. Não há problema em vermos as diferentes mitologias, as diferentes explicações dadas, porque sabemos que elas estão ligadas à própria problemática daquela sociedade, as suas ferramentas culturais, de linguagem, de vivência, suas preocupações, seus problemas, seus anseios, seus desejos, tá certo? Então, por isso que dão diferentes pinturas, né? Produzem diferentes quadros, exatamente porque estão vinculados a essas diferentes situações. Agora, é interessante saber que todas elas têm uma motivação em comum, e essa motivação em comum é o que é chamado aqui de crença natural. O homem tentar afastar o homem de sua natural crença em Deus, mas fracassa, pois mesmo se declarando como tese científica, não apresenta as provas da evolução. Ou seja, não há nenhum fóssil que apresente as características de um ser se transformando em outro de espécie diferente, conforme prega a teoria máxima da evolução, porque, conforme creio que já até falei algo acerca disso, não há problema em entendermos as diferentes mutações ou microevoluções que os seres sofrem dentro de sua própria espécie, tá certo? Dentro de sua própria categoria. Então, cada ser, pássaros, sofrem pequenas mutações como formas de adaptação ao meio. Então, diferenciação de cores, de bico, tá certo? De plumas. Há pequenas mutações como formas de adaptação ao meio, alimentação que está exposto, o ambiente, as dificuldades do ambiente, calor, frio, chuvas. Então tudo isso são pequenas adaptações da própria espécie ao meio, ao habitat ao qual está exposta. Então não há problema em verificarmos isso. A própria natureza, o livro sagrado de Deus chamado Natureza, nos mostra isso. Os homens são prova disso. Os homens nas suas diferentes classes raciais, né? O homem negro que desenvolve mais a melanina da pele como forma de proteção aos raios solares, o homem branco que está em regiões frias e que não necessita, né, não tem a incidência de raio solar que estimule a sua melanina. Com isso não é necessário que ele tenha a cor mais escura, porque não está tão exposto à incidência de raios solares. Até em regiões polares, onde tem sol tem intervalos de 6 meses com claridade, 6 meses com parte mais escura. Então vemos que são adaptações do homem ao seu meio. Isso não existe problema nisso. São as pequenas mutações dentro da própria espécie, tá ok? Então desde das aves, os seres humanos também, os mamíferos, os répteis, cada um dentro da sua, de acordo com o ambiente a que está exposto, né? Então são as chamadas microevoluções. O grande problema e a falta de comprovação, a falta de provas, está na chamada macroevolução, que é a questão de todos os seres terem se originado de um ser que sofreu mutações, e com essas mutações veio a se diferenciar de tal forma que podemos dizer que uma lagartixa e um pássaro vieram de um mesmo ser, de um mesmo unicelular que viveu em tantas eras da história para trás. Então não temos
não foi nos apresentado esta mutação, não foi nos apresentado as provas para esta tese. Ok? Mesmo sendo ela uma tese, ela é imposta não somente como uma tese, mas como uma verdade final. E aí onde está o problema? O problema está na imposição. E um simples olhar para a natureza leva qualquer pessoa a perceber a necessidade de uma mente inteligente que se responsabiliza por arquitetar tal projeto. A questão da direção inteligente de todo esse processo, tá certo? Da criação, da construção de todo esse magnífico mundo no qual vivemos. A ciência honesta, comprometida com a verdade, não está envolvida na missão de provar a existência de Deus. E veja só, quando falamos acerca de uma ciência honesta, não estamos necessariamente falando de uma ciência que esteja subordinada à teologia. Não estamos falando de cientistas que estejam utilizando o seu tempo, o seu trabalho, na tentativa desesperada de provar a existência de Deus, porque a existência de Deus não precisa ser provada cientificamente. Primeiro, porque a ciência não tem competência para isso, não é do seu escopo de trabalho. A ciência está ligada àquilo que é da natureza, aquilo que é do tempo e do espaço, aquilo que é do ambiente existencial, tá certo? Aquilo que é do ambiente físico, material. Então, logo, Deus, sendo uma realidade superior, estando acima de tudo isso, não pode ser comprovado por meio dessas ferramentas de investigação. Se o cientista pudesse definir Deus e explicá-lo, logo ele não seria Deus, ele seria mais um dos seres criados, mais um dos seres que existem dentro do plano material. Deus está acima de tudo isso, por isso a preocupação da ciência, mesmo a ciência honesta, conforme estamos colocando aqui, a preocupação dela não deve ser provar a essência de Deus, analisar questões sobrenaturais, mas sim utilizar de todas as ferramentas, os meios que foram criados, toda a sabedoria acumulada, toda a tecnologia construída para examinar melhor o seu próprio mundo, tá certo? Investigar o seu mundo, descobrir melhor os elementos, a interação entre eles, melhorar o mundo, melhorar o ecossistema, tá ok? Melhorar a vida do homem, dos animais, a agricultura, a fauna, a flora. A interação da ciência é com esse ambiente das coisas criadas, tá ok? A ciência é do homem e para o homem. Então a ciência honesta, comprometida com a verdade, não está envolvida na missão de provar a existência de Deus, mas sim de estudar a natureza, sem aqueles pressupostos pré-estabelecidos por uma determinada ala ateia, que se volta contra Deus e contra a Bíblia, e que quer esquematizar todo o seu sistema a partir desse pressuposto. Não existe Deus, não existe mundo espiritual, não existe mundo sobrenatural. E a partir desse pressuposto, constrói todo um esquema artificial de forma que negue essas realidades. Isto é uma ciência comprada, tá certo? É uma ciência envolvida com determinado grupo e com determinados pressupostos. Da mesma forma como seria uma ciência envolvida no trabalho de tentar provar, de tentar comprovar a existência de Deus, a existência sobrenatural. Também seria uma ciência comprada. Seria uma ciência artificial, não seria uma ciência honesta. O trabalho científico está envolvido com relação às coisas da natureza. A missão de provar a essência de Deus, mas sim de estudar a natureza de forma séria, desvinculada de teorias inventadas a fim de promover determinadas ideologias. O problema é a promoção de determinadas ideologias. O que tem sido feito por alguns grupos é usar a sua cátedra, usar o seu palanque como se fosse um púlpito de uma igreja ateia, onde ele prega essa sua verdade fundamental, essa verdade definitiva, e a impõe a todos os outros demais grupos, sendo que o ambiente de pesquisa da humanidade, o ambiente de pesquisa científica, necessariamente precisaria adotar a neutralidade, colocar as teses, tá certo, e interagir, deixar essa interação e principalmente promover o conhecimento melhor acerca da natureza, o conhecimento melhor acerca da tecnologia, acerca daquilo que é do interesse do homem, tá certo, do interesse da humanidade, independente dessa promoção dessas determinadas ideologias
tais quais a ideologia ateia, tá certo? Que tem sido se autopromovido por esses meios. E quando assim faz em seu trabalho, podemos ver a inteligência de Deus. Então vemos aí a verdade universal, tá certo? Então temos esse quadro aí mostrando a natureza, mostrando o livro sagrado de Deus, aberto aí a todos os olhos que quiserem ver, tá certo? A natureza. Vemos o homem nas suas diferentes formas de interação social, as sociedades que construiu, tá certo? Quer mais tecnológicas ou menos tecnológicas, mas todas têm um grande acúmulo de sabedoria, de conhecimento, tá certo? Umas mais complexas, outras mais simples, mas dentro de todos esses homens, em cada uma das suas sociedades, das suas diferentes formas de vida, temos a crença compartilhada, a crença universal da existência do ser inteligente, do ser sobrenatural, acima da realidade humana, a que chamamos Deus, né? Essa palavra genérica que fala acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nas diversas culturas são apresentados antropomorficamente, de diversas formas, a partir da sua realidade, né? A construção da imagem que fazem de Deus a partir da sua própria realidade. Mas o mais importante, o mais precioso para nós é exatamente este anseio que origina todas essas explicações. O homem nas suas formas mais simples e o homem nas suas formas mais complexas de sociedade, todos sentem esse anseio, todos estão expostos a esta verdade, e a ciência trabalha em prol deles, independentemente de ser propagandista de determinadas ideologias, tá certo? Esse não é o papel da ciência. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, conforme Paulo nos afirma em Romanos 1, 21 e 22. Veja que há um contraste entre o conhecimento de Deus e os discursos. Porque o conhecimento de Deus é algo tranquilo e natural e compartilhado por todas as sociedades, nas suas mais diversas formas de expressão. Sempre ressalto aqui, pare de ficar tão apegado às expressões, às diferentes expressões com que as sociedades falam acerca de Deus, e perceba a necessidade de falar acerca de Deus. Porque foi isso que Paulo fez quando abordou os pagãos no seu trabalho de evangelismo. Então Paulo tinha estratégia para trabalhar com os judeus, citando o Antigo Testamento, mostrando aquilo que o Antigo Testamento fala acerca de Cristo, citando nas Escrituras. E que Escrituras eram essas? Não eram as Escrituras do Novo Testamento que estavam sendo construídas ainda. Eram as Escrituras do Antigo Testamento. Paulo chegava nas sinagogas, estava se lendo os textos do Antigo Testamento, ou a Torá, ou o Neviim, ou o Ketubim, tá certo? Dependendo da época. E Paulo mostrava que Cristo estava comprovado nas escrituras judaicas, que elas falavam acerca de Cristo. E esse era o canal por onde Paulo propagava a mensagem do Evangelho. Então esta era a ponte de comunicação entre Paulo e os judeus. Agora, com relação aos pagãos não têm obrigação de conhecer o Antigo Testamento. Então, como Deus se comunicou com eles, com os demais povos, que constituem a avassaladora maioria das pessoas, tá certo? Que por mais judeus que tivesse no mundo, a grande maioria são as pessoas não judias. E elas foram desprezadas, elas foram rejeitadas. Deus tinha preferência pelos judeus e desprezou os outros. Paulo não tinha essa visão. Tanto que Paulo, ao abordar essas pessoas, falava-lhes dentro do livro revelado chamado Natureza. Paulo pregava, interagia com essas pessoas falando acerca da criação, acerca das bênçãos de Deus através da chuva, através da bonança, da fartura, da saúde, dos alimentos. Paulo interagia através do sol, da primavera. Paulo interagia mostrando que Deus se comunica com as pessoas através da natureza. Então, como nós vemos aí na passagem, porquanto tendo conhecimento de Deus, ele já parte da ideia que existe o conhecimento de Deus. Pode não ser um conhecimento perfeito, pode não ser um conhecimento definitivo, pode ser até um conhecimento distorcido, um conhecimento que se misturou com diversas problemáticas particulares dos homens.
que refletem, né, que projetam em Deus essas suas características, como se Deus tivesse